Soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá, amigos, estamos começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções. Hoje eu vou estudar o livro Desafios de Mudar, que é um livro que foi lançado no final do ano passado, de minha autoria. Todo o lucro dele é destinado à Rádio Boa Nova. Você pode obtê-lo através da mundomaior.com.br fazendo seu pedido. Hoje vamos falar da profecia autorrealizadora. Quando eu tomei contato com esse tema na universidade, quando eu estava fazendo psicologia, achei muito interessante que foi feita uma pesquisa em sala de aula, entre outras tantas pesquisas, no qual o professor, no começo do ano letivo, entrava na sala, dava uma olhada geral nos alunos, pelo comportamento, pelo modo de se sentar. Alguns professores fazem uma inferência de como serão aqueles alunos, aqueles que vão se dar bem, que vão ter bons resultados, aqueles que não vão tão bem, vão ter dificuldades, etc. Esta inferência, esta observação é o que os pesquisadores chamaram de profecia autorrealizadora. Ou seja, é uma expectativa que se realiza. Então, o professor, quando acha que aquele aluno não vai se sair bem, ele começa a dar uma atenção mais fraca para ele do que aquele que ele acha que vai se sair bem. E isso acontece em várias esferas da nossa vida, não é? Essa expectativa pode mexer no resultado. É o que nós vamos discutir aqui. Primeiro, quero fazer aqui o compartilhamento do programa, que você pode acessar também pelo Facebook, falar com os seus amigos e amigas que o programa está sendo passado pelo Facebook. Deixa eu achar a página aqui. E aí nós podemos compartilhar. Vamos lá, deixa eu entrar aqui. Muito bem, já estamos conectados. Bom, então agora vamos refletir mais sobre esta questão. Quando uma pessoa cria a expectativa de que algo acontecerá, ela tende a se comportar como se a expectativa fosse real. Então, olha só, o indivíduo tem uma expectativa, eu vou conseguir me sair bem nessa empresa. Estou começando agora, eu percebo que tem boas condições de eu ter ascensão, de eu conseguir me realizar, ou no curso que eu estou fazendo, eu estou desejoso de ter bons resultados. Essa expectativa vai mexer no comportamento. Você já viu aquela pessoa que vai fazer uma entrevista na empresa e ela sai de casa já pessimista? Eu acho que não adianta nem participar da entrevista. Eu não tenho condições. Eu acho que vai ser difícil, eu não fui preparado para isso. O indivíduo já vai se enchendo de um repertório negativo que vai refletir na performance dele. Então, ele já chega lá tremendo, gaguejando, suando. Pronto, uma parte da entrevista já foi embora com a apresentação dele bastante fragilizada, né? Nós temos que tomar cuidado com essas expectativas quando são negativas. Com as positivas, nós temos que investir, mas também não fugir do real. Porque às vezes o indivíduo cria uma expectativa exacerbada, muito grande, que ele não consegue alcançar. Aí ele gera uma frustração desnecessária. Então vamos lá. Isso é o que se chama de profecia autorrealizadora. É uma expectativa que vira uma crença e que tende a se realizar. Ela se realiza, não é? Mais para frente, nós temos a seguinte ideia. Também pode acontecer no ambiente familiar em que os pais profetizam qual dos filhos
se sairá bem na vida e qual será o fracassado. Alguns pais, com aquele olhar clínico, que não deixa de ser um olhar preconceituoso, tendencioso, ele olha para aquele que ele não tem muita afinidade e fala, esse não vai sair disso, esse não vai para frente. Aquele que ele gosta, ele já vê todos os louros para ele, né? Ah, esse é inteligente, esse só tira nota alta, esse se sai bem em qualquer coisa. Esse é muito melhor do que o outro. Bom, aí você já está percebendo que o comportamento do pai ou da mãe já está refletindo na conduta do filho. Porque o filho está recebendo, né, uma atenção direcionada, tendenciosa. E o que acontece quando o pai não gosta de um dos filhos? Ou quando um professor não gosta de um aluno? Ele trata diferente. Com desdém, com menoscabo, com julgamentos, com, né, preconceito, de forma a refletir no filho de uma forma bastante danosa. Porque imagina como que é para uma criança ser tratada com desdém. Então, digamos que você vê o seu pai chegar, a sua mãe, e você tem aquela euforia, aquele desejo de beijar, abraçar, ou de ser pego no colo, e de repente seu pai passa direto. Como que fica lá dentro da criança? Eu lembro de uma citação de um professor na faculdade, que ele chamou de dupla mensagem. Então, a mãe vai visitar o filho no hospital, e quando entra no pátio, o filho vê a mãe lá de longe, e ele vem correndo em direção a ela, ela também faz assim uma pose de que está com saudade, de alegria, e a hora que ele vem correndo, ela se recolhe. Aí foram passadas duas mensagens. Uma, que saudade, vem para eu te abraçar. A outra, não se aproxima. Ela ficou assim, parada, como dizendo, não venha, né? Então, essa dupla mensagem provoca uma cisão, destrói alguma coisa dentro da criança, porque tem um choque, não é? Imagina uma pessoa fala que tem uma saudade de você incrível, nossa, não vejo a hora de te ver, aí você encontra a pessoa, você vai abraçar ela, ela parece uma geladeira. Mas espera aí, ela tinha saudade, mas não dá nem um abraço? Então é dupla mensagem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque para a criança isso é muito danoso. Agora, por outro lado, aquele que é o objeto dos afetos, né? Aquele que o pai gosta ou a mãe, é cheio de mimos, de agrados, olha como ele faz interessante isso, olha a brincadeira dele, tudo é engraçado, tudo é bonito, tudo é proveitoso. O outro, tudo é chato, desagradável, só faz coisa errada, né? Então, isso é uma profecia que vai dar certo, porque os pais começam a tratar os filhos com diferença e eles começam a ter resultados diferentes, né? Aquele que é desdenhado começa a criar uma autoimagem de si mesmo, como desamado, desinteressante. O outro, ele tem uma imagem muito positiva, né? Eu sou o máximo, todos gostam de mim, tudo que eu faço dá certo. Ele já começa a criar uma imagem diferente que pode esbarrar já numa vaidade que vai ser um prejuízo muito grande para ele. Ele não vai saber lidar com frustração, por exemplo, né? Agora, o outro, estas frustrações podem ajudá-lo a crescer, porque algumas pessoas, elas também podem tomar uma decisão dentro de si mesmas quando as coisas não dão certo. Bom, já que é assim, eu vou dar a volta por cima, não vou ficar nessa situação. Então, aquilo serviu de mobilizador para o indivíduo. Agora, depende das características da personalidade, se o indivíduo é um neurótico, se ele é uma pessoa mais ou menos equilibrada, né? Então, ele sabe como administrar estas situações, ou não sabe, e ele começa a enveredar pelo caminho da vitimização, do sofrimento, da menos-valia. Bom, vamos lá. Inconscientemente, os pais
como os professores no exemplo acima, agem de acordo com suas expectativas, inconscientemente. Age de acordo com a sua expectativa. Então, eles vão sair, ou chega visitas em casa, inconscientemente, às vezes o pai faz um comentário com a visita, faz um comentário positivo a respeito do filho que ele gosta mais. E faz uma indelicadeza com o outro filho, né? Então, por exemplo, uma coisa simples, mas aquele que ele gosta fica ali na mesa conversando com eles. O outro pai pede para ir pegar a bebida na geladeira ou pede para fazer isso ou aquilo. O outro não é muito importante estar junto, né? Aquele que é desdenhado. Inconscientemente, os pais podem fazer isso. Bom, a criança, no meio de tudo isso, vai fazendo as suas inferências, as suas conclusões. Ele vai percebendo coisas, né? O outro é mais bem tratado, é mais querido, sempre está junto de todos, e isso, obviamente, por ser bem apreciado, ele consegue, às vezes, ser assertivo, ele fala o que sente, o que pensa a respeito das coisas, e esse que é desdenhado não consegue falar nada, e isso vai se somar ao sentimento de menos-valia, de não se sentir valorizado. Por exemplo, entre os dois filhos, o pai se simpatiza mais por um do que pelo outro. A partir daí, valoriza tudo o que o seu predileto faz, que é o que a gente está falando, né? Você é inteligente do papai, você, quando crescer, vai ser um cientista, enquanto o outro recebe críticas. Você não faz nada certo, é um imbecil, assim você não vai para frente, faça igual ao seu irmão, comparação. Se ele propõe faça igual ao seu irmão, é que o seu irmão faz certo. O seu irmão sabe o que fazer, você não sabe. Você está desautorizado a fazer, não é? Então, são as mensagens que a criança vai recebendo. As sementes do incentivo e do desprezo foram lançadas, respectivamente, em ambas as crianças, né? E aí, conforme a dinâmica familiar, os outros familiares também começam a ter esse tipo de tratamento com esses irmãos, né? Sempre tem aquele que é o simpático, que é o querido de todos, que é o mais brincalhão, que é o mais dado, tem aquele outro que é mais reservado, e por conta disso ele é menos querido, ele fica meio afastado. Esse afastamento dele também gera uma mensagem para os outros não se aproximar dele, os familiares têm vontade de se aproximar, mas não conseguem, enfim, né? Os destinos, as sementes do destino foram lançadas. É claro que isso não é uma determinação, mas são sementes que podem germinar. Do ponto de vista psicológico, estes acontecimentos vão formando situações, né, na vida deles, que pode caracterizar a personalidade. Do ponto de vista espiritual, nós sabemos que estes reencarnantes, eles têm evoluções diversas, né? Eles não necessariamente estão no mesmo patamar, e as respostas que eles dão a estes tipos de tratamentos vai depender da sua evolução. Então, pode ser que aquele que seja bem tratado, por conta de ser uma pessoa imatura, ele não consiga ter bom proveito desses bons tratamentos, porque ele é uma pessoa perturbada. Por outro lado, aquele que é desdenhado, se ele tem alguma maturidade evolutiva, estes tratamentos diferenciados não vão afetar o equilíbrio da sua personalidade. Então, aí você vê que a evolução se sobrepõe à influência social. Não quer dizer que esta influência não tenha o seu papel. Tem, mas aí depende da evolução do indivíduo. Todos nós, de alguma forma, somos afetados pela sociedade, né? A sociedade é a cultura, os nossos familiares, amigos, meios de comunicação, tudo isso que compõe a sociedade. Nós somos bombardeados todos os dias por uma enxurrada de informações, valores, crenças, costumes, enfim, comerciais, filmes que passam mensagens, novelas.
E isso pode trazer para o indivíduo boas experiências de crescimento, se ele souber filtrar, ou pode trazer prejuízos. Aquele que se sente obrigado a acompanhar as propagandas que tentam vender os seus produtos, então, se o indivíduo ele está acima do peso e as propagandas falam das pessoas magras, ele vai se sentir mal, ele pode se sentir desadaptado, não é? Ele pode se escravizar a essas sugestões da mídia. Aquele que é mais maduro, ele não dá importância, ele tem mais contato consigo mesmo, existe aí um olhar para si, não é? Que não é um egoísmo necessariamente, é uma introspecção, essa é a palavra que eu queria pegar. Introspecção na qual o indivíduo tem contato consigo, ele sabe o que ele quer, o que não quer, o que é bom, o que não é bom. Ele filtra muito do que ele vê nos meios de comunicação, pega o que é bom, joga fora o que não serve. Agora, isso depende de maturidade, né? A sociedade ajuda o indivíduo a desenvolver suas qualidades. Quando o indivíduo está mais evoluído do que a sociedade, é ele que ajuda na transformação, na melhoria da sociedade, no aperfeiçoamento. Para aqueles que são mais imaturos, a sociedade, as suas regras sociais, o seu funcionamento serve de roteiro para a pessoa imatura. É como se fosse uma cartilha de como se comportar, porque ele não tem isso no seu repertório. Então, você vê como é importante a vida, não é? Quer ver um exemplo só para ilustrar? Imagina uma pessoa que viveu na vida passada numa comunidade afastada de toda a coletividade, de toda a civilização. O pessoal vivia lá no sertão, sem contato nenhum. Ele vai se habituar a esse tipo de vida, não é? Ele estar no meio da cidade é uma coisa muito difícil para ele, que gera tumulto na mente dele. Numa vida seguinte, se ele reencarna numa sociedade mais urbanizada, com muitas empresas, casas, etc., ele vai ter dificuldade de adaptação, porque aquilo não tem repertório, mas aquilo vai ajudá-lo a conviver com mais pessoas. Então, ele vai receber regras no processo de socialização de como se comportar naquele meio. Então, estas regras, esta cultura está servindo de cartilha para ele se comportar, para ele aprender, né? É isso aí. Então, vamos lá. Então, olha só. As sementes do incentivo e do desprezo foram lançadas, respectivamente. Na perspectiva reencarnatória, se compreende que o filho querido é um afeto do pai desde outras vidas, e o desafeto é alguém de difícil convivência para ele, uma vez que ficou algo pendente entre eles do passado, né? Então, na perspectiva psicológica, nós poderíamos dizer, bom, esta simpatia com um e antipatia por outro é uma coisa de personalidade, é uma coisa de bater os gênios. A gente vai dar uma série de explicações. É claro que a convivência pode facilitar esta aproximação ou afastamento, os temperamentos. Mas na perspectiva reencarnatória, a família é constituída de pessoas que já viveram antes. Então, eles já tiveram relacionamentos. Por isso, afinidade ou desafeto. Bom, enquanto você pensa nisso, nós vamos ao intervalo e já voltamos. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências.
Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Muito bem, estamos de volta. Tem uma pessoa no telefone, quem que é? É a Maria José. Olá, Maria José, de onde você é? Eu sou de Itaquera. Bem-vinda ao programa, pois não? Obrigada, amigo. Pois não? Amiga, eu gostaria de você me desse uma resposta sobre o tema do livro Mensageiro, Caminho, Verdade e Vida. O tema é Glória Cristã. Eu gostaria sobre esse último capítulo aqui. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. O que quer dizer sobre isso? Olha, eu vou fazer o seguinte, não dá, eu tenho que pegar o contexto do... Escreve para o meu Facebook fazendo a pergunta, que eu vou pegar o livro e eu vou ler para eu entender. Porque você está me pegando um trecho e ele tem todo o resto do parágrafo, da página para ser lida. Você faz isso? Você entra no Facebook Mário Mas e coloca lá a pergunta que eu te respondo. Tá bom? Mário Mas. Mário Mas, isso. Facebook Mário Mas. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Obrigado a sua ligação, tá? Tá, obrigada a você. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta no Facebook. Vamos lá. Vamos lá. Mário, sou casada pela segunda vez e meu marido não quis ter outro filho porque não queria amar outra além da filha que ele tem. Ele tem uma fissura, algo muito obsessiva e não de amor, e ele não dá a mínima. Olha, aí são coisas dele que você tem que aprender a lidar com isso, não é? Como que seria para ele ter um filho se ele tem essa concepção? Precisaria ser trabalhada essa questão com ele, para ver o que representa para ele ter outro filho, se é o medo de perder o afeto da primeira. Tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhada. É difícil de a gente aqui
entender tudo o que está acontecendo, precisaria de mais informação. Me parece que ele precisaria buscar ajuda, ou você, para saber lidar com essa questão dele. Eu acho que é bem isso que você está falando, né? Ele não queria amar outra além da filha. Então, tem alguma coisa aí que ele não sabe lidar direito. Se você traz uma outra criança, pode ser que ele tenha problema com isso, ele não saiba lidar com a questão. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Bom dia, Mário. Gratidão por tanto aprendizado. Muito obrigado. Bom, vamos voltar aqui ao livro. Antes de mais nada, eu queria convidá-los. Amanhã, dia 25/11, eu vou estar no Centro Espírita Sementes de Luz, na Rua João Ramalho, 158, São Vicente, às 16h30. E no dia 28/11, na União Brasileira Espiritualista, Rua Monsenhor Anacleto, 75, Brás, às 19 horas. Continuando o livro Desafios de Mudar. Bom, vamos ver aqui onde eu peguei. No âmbito pessoal, o indivíduo também cria expectativas a respeito de si mesmo e de sua vida, baseado nas possibilidades pessoais e nas influências externas. A profecia autorrealizadora é uma tendência, não uma determinação, é uma tendência. Então, o indivíduo pode ter uma expectativa de si mesmo, né? Eu lembro aqui de uma colocação da análise transacional, que o indivíduo maduro era aquele que ele se considerava ok. Eles falavam da okeidade. É o indivíduo que está ok consigo mesmo, está equilibrado, que ele confia em si mesmo. Então, tem pessoas que têm esta convicção nascida das experiências e dos esforços pessoais. Não quer dizer que tudo vai dar certo. O indivíduo pode se candidatar a um cargo numa empresa ou pode fazer um curso universitário e na metade do caminho descobrir que não é aquilo. Não tem problema nenhum. Agora, se isso virar uma rotina, aí tem problema, né? Então, o fato de um indivíduo estar bem consigo mesmo, de confiar nas suas capacidades, não quer dizer que tudo vai dar certo, mas ele tem uma performance de enfrentar as situações legal, não é? Ele enfrenta, ele vai lá, ele faz o que tem que fazer. A pessoa que tem uma expectativa negativa de si mesmo, que pode ter influência parental, dos pais ou da sociedade, ou crenças que o indivíduo traz de vidas passadas, de se achar uma pessoa desqualificada, desinteressante, desamada, né? Esse sentimento faz com que ele, sem perceber, às vezes, ele se relaciona com as pessoas de forma fria, distanciada, sem toques, sem abraço, sem beijo, né? Sem afetos. E isso faz com que o outro reaja. Reaja como? Se afastando também. Então, cria um empecilho ali na relação que mais complica a vida do indivíduo. Ele começa a ter reforços, né? O que é o reforço? É confirmação de que ele não é interessante. Mas não porque ele não seja, mas porque ele acredita que é e se comporta assim. Você veja, nós como espíritos imortais, centelhas divinas, somos todos iguais. Agora, olha a coisa, isso faz parte do processo civilizatório, do crescimento através da cultura, as várias encarnações, as várias experiências. Mas nós somos todos iguais, só que um reencarna aqui, nesta linhagem familiar, rica, aquele outro numa família pobre, no outro numa família de ilustrados, numa outra de família de bandidos. Estas várias experiências vão marcando a personalidade, vão trazendo experiências. E nós vamos nos identificando com essas experiências e vamos tendo imagens de nós mesmos as mais diversas. Alguns vão se achar mais importantes do que o outro. Imagina um indivíduo numa profissão ou numa condição familiar avantajada, né?
onde recebe muito destaque, o indivíduo vai se acostumando com isso, ele vai fazendo conclusões, ele vai refletindo que ele é importante, que as pessoas se submetem a ele. Então, ele começa a criar uma imagem de pessoa especial e dos outros como insignificantes. Então, isso fica na cabeça da pessoa e ele começa a ter um relacionamento diferenciado com os outros, se achando melhor. Aí vem as experiências acordá-lo. Então, hoje ele está numa posição privilegiada, amanhã ele reencarna numa situação de restrições, de dificuldades, onde, apesar de toda aquela convicção de ser melhor, ele é obrigado a passar por situações que são quase irreversíveis, né? Então, isso acaba com a vaidade da pessoa, com a arrogância. Então, as várias experiências vão aperfeiçoando a personalidade. Então, não esqueça que o seu estado atual, o que você está vivenciando, é passageiro, é momentâneo, é uma prova, uma expiação, é um aprendizado. A vida é mais do que tudo isso, não é? E nós já tivemos e teremos milhares de existências nos aperfeiçoando cada vez mais. Continuando. De forma consciente, isso eu já falei, os pais vão, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem aqui notícias, porque eu não estou acompanhando o pessoal. Deixa eu ver aqui. Está tudo ok. Está tudo bem. Deixa eu ver onde eu parei. De forma consciente ou inconsciente, o sujeito se comporta de acordo com as suas convicções de fracasso ou de sofrimento. Veja, aquela que se subestima, que se diminui, ela tende a ser mais ainda maltratada pelas pessoas perversas. As pessoas perversas não têm misericórdia, elas não têm dó do outro. Elas espizinham mesmo. As pessoas acordadas espiritualmente respeitam. Conversa com a pessoa, sai dessa, que é isso, você é importante. Incentivam para o crescimento, né? Então, tem aqueles que se valem das fraquezas para abusar. Então, você mostra um problema de personalidade desse indivíduo. Aqueles que se convenceu de que é fracassado, duvida do seu conhecimento, hesitando diante da tomada de decisão, pois sua insegurança pode levá-lo ao erro. Consequentemente, o erro confirma a sua profecia: sou um fracasso. É a conclusão que ele acaba tendo, mas ele não percebeu que nessa trajetória ele foi desconfiando das suas capacidades, ele não foi se entregando àquilo que tem que ser feito com dedicação, com confiança. Obviamente que ele tem um resultado negativo por causa dessa insegurança, né? Ele fica com receios, ele faz a coisa assim, meia boca, né? E acaba tendo problemas. Alguém que acredita em sua vida, que sua vida seja só sofrimento, superestima qualquer revés normal da vida, exagerando o acontecido. Eu li pensando, e aí eu me atropelei, então vou ler de novo. Alguém que acredita que sua vida seja só sofrimento, superestima qualquer revés normal da vida, exagerando o acontecimento. Então, se ela tem a crença de que a vida é só sofrimento, é só problemas, dificuldades com os outros, ela vai superestimar, ela dá um valor demais para pequenas dificuldades que são naturais durante a existência. São naturais. Nós não vivemos num mundo perfeito e, portanto, as coisas ainda não correm tudo certinho. Então, é natural que fure o pneu do carro, que o ônibus bate no carro, que você chega na empresa e não tem luz e tem que esperar isso ou aquilo, você está esperando uma mensagem e não chega. Estas coisas acontecem. Agora, para o indivíduo que acredita que a vida é só sofrimento, estas pequenas coisas são demasiadas para ele. Aí ele, né, superestima, dramatiza, mas a vida é isso mesmo, eu estou esperando isso chegar, olha só, era para chegar meio-dia, chegou às 2 horas, ele faz um carnaval com aquilo lá. Ele pode ter a sua razão, mas o tamanho do problema não é tão grande.
mas ele superdimensiona por causa dos conflitos. Aí, a necessidade de um ajuste interno para nós darmos às coisas diversas da vida o valor exato, o tamanho certo, não é? Então, eu fiquei frustrado com uma situação. Bom, eu tenho que saber lidar com essa dor. Não é porque não aconteceu o que eu queria que a minha vida perdeu sentido. Suportar esta frustração é uma condição da vida. Agora, o que faz a pessoa que não suporta? Ela enche a cara de álcool, usa droga, agride os outros. É um jeito dela suportar a frustração que ela não se permite. Ela tem falta de resistência emocional, falta de capacidade de suportar a situação, né? Então, tem aquela frustração, ela suporta, aquilo dói, mas vai passar. E essas várias experiências da vida vão fortalecendo as resistências do indivíduo, vai deixando ele mais resistente, não é? Você observa que tem pessoas que passam por grandes perdas ou dificuldades e elas lidam muito bem com a coisa. Outras já entram no processo depressivo, ficam paralisadas, altera, ela não suporta, é muito grande para ela, mas por causa da sua fragilidade. Bom, vamos continuar aqui, deixa eu ver onde eu parei. Então, com esta preocupação obcecada na profecia de que está fadado à infelicidade, essa se realiza. Né? Ele acredita que ele está fadado a ser infeliz. Se fossem mais otimistas em relação ao seu destino, cuidariam melhor de si mesmos, buscando se cercar de condições positivas em sua vida. Então, o indivíduo vai favorecendo uma melhor adaptação pessoal nas condições de vida. E ele vai buscando situações que venham trazer crescimento pessoal. E não ser um colecionador de problemas, de fracassos, de decepções, né? E estas experiências confirmando que a vida dele não vale a pena, que ele vai se dar mal no futuro. Não. Vamos buscar boas situações. Vai fazer um curso, conversa com alguém, coloca para fora seus sentimentos, tira esta decepção, esta mágoa, né? Faz uma ressignificação, trabalha elas, em vez de achar que isso é uma definição da sua vida. Esta postura diante da vida denota falta de espiritualidade, reflexos do materialismo que preceitua a vida como algo indeterminado e acidental. A vida é isso, vai acontecendo as coisas e você não tem nenhum papel no desenrolar das coisas. São acontecimentos fortuitos, não é? Casuais, que independem da sua participação. Não, na nossa visão não é assim. Nós estamos reencarnados, fazemos parte de um programa de crescimento, né? Muitas das condições que nós enfrentamos, saúde e deficiência, fazem parte da nossa história evolutiva, são passageiras, não são definitivas e não definem a vida. Então vamos lá. Denota a falta de espiritualidade e reflexos do mundo materialista que preceitua a vida como algo indeterminado e acidental. Não é acidental. Diferente deste negativismo doentio, a vida é bela e esplendente, objetivando o bem e a felicidade de todos neste universo rico de vida. Rico de vida, amor, esperança, crescimento, glória. Esse universo é rico dessas possibilidades. A nossa experiência restritiva, limitada, doença, dificuldade, decepção, são experiências primárias do nosso desenvolvimento. À medida que nós vamos assimilando, crescendo, nós vamos superando estas questões, vamos aprendendo a nos comportar, vamos agindo mais corretamente, tendo uma visão mais ampla da vida, lidando com outras questões, né? E o mundo vai se abrindo, a visão vai ampliando e as coisas vão tendo sentido.
Então, são exercícios de crescimento que nós estamos passando. Não é definitivo. O problema é que quando a pessoa se identifica com a experiência, ela acha que sempre vai ser assim. A minha vida é isso, não tem alternativa. Não é, é uma experiência. Ela passa, se você aprender, obviamente. E todos nós estamos aqui buscando aprender, não é? Temos 5 minutos ainda. Deixa eu ver onde eu parei. Como declara de forma otimista a benfeitora Joana de Ângeles, ela diz: a tua atual existência está programada para o êxito. E aí? Isso desafia suas crenças? A tua atual existência está programada para o êxito. Não mais tombarás nas sombras de onde procedes, se insistires por banhar-te com a clara luminosidade do amor de Deus. Queremos nos banhar na claridade de Deus? Assim sendo, não vamos mais tombar nos caminhos anteriores, né? Como aconteceu anteriormente nas nossas quedas por conta de imaturidade. Agora, é muito bacana esta ideia, e a benfeitora sabe o que está falando, que nós estamos destinados ao êxito, né? Estamos programados para ele. O êxito, acertar, adquirir experiências, superar as dificuldades, caminhar para o melhor. Bom, ao deixar a vida espiritual, saímos cheios de esperanças e de bons propósitos, com o aval de benfeitores no êxito mediante nossos esforços. Por que então, quando chegamos aqui, nos enchemos de expectativas pessimistas? Chega disso, de expectativas pessimistas. Replete-se de boas perspectivas que inundem sua confiança, sua autoestima, seu autoamor, de fluidos benfazejos que lhe favoreçam no bom desempenho. Como adverte a benfeitora, nossa vida está programada para o êxito e nossa confiança e determinação contribuirão para esse fim. Aí vem o nosso papel, porque as leis divinas objetivam a evolução de tudo, né? É uma determinação evolutiva. Agora, a nossa postura diante da vida tem que ser melhorada de modo a podermos otimizar o nosso crescimento. Agora, se nós estamos encharcados de pessimismo, negatividade, menos-valia, baixa autoestima, insegurança, crenças absurdas, né, convicções falsas, é claro que nós estamos obstaculizando o nosso crescimento. E aí a coisa desanda. Então está aqui para a sua reflexão o livro Desafios de Mudar. Estamos aqui para acertar, vamos apostar nisso. E olha, tem altos e baixos, não é porque você teve uma queda que não está dando certo. Levanta e continua. E assim nós vamos adquirindo mais forças para ficar mais em pé do que caídos na beira do caminho. Muito obrigado a todos, tenham uma boníssima semana e até o próximo encontro. Você ouviu Desafios e Soluções.